E aí, turma, eu vim aqui para tentar sanar algumas dúvidas, tá? Aqui de vocês a respeito do Blender aqui, principalmente em gerar um vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto para gerar um vídeo, você tem que vir aqui nessa câmera, ó, tá? Deixa eu habilitar aqui o mouse para vocês poderem rastrear meus passos, né? Aqui, pronto. Então, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na câmera, tá? Verificar qual é o renderizador que você está usando. O Eevee ele vai renderizar mais rápido, tá? E o Cycles ele vai renderizar um pouco mais lento, às vezes até muito mais lento. Verificar, ó, no meu aqui eu estou usando essa luz, né? Então, habilitei aqui o Ambient Occlusion, tá? Habilitei o Bloom, porque só assim que ele vai dar esse efeito de luz. Fui habilitando as coisas, Screen Space Reflection, né? E fui fazendo, né? Coloquei um fundo transparente no filme, tudo mais, ó, tá? Verifiquei o sampling, né? Que é uma... Se aumentar mais isso daqui, ele vai demorar um pouco mais o render. E aí você verifica, né? Como é que tá isso daí. Cada item que você colocar desse daqui, ó, principalmente Screen Space Reflection, ele vai levar mais tempo da sua renderização. E aí você tem que observar se o seu necessita, né, desses reflexos, desses efeitos bloom aqui e tudo mais. Esse é o primeiro ponto, que às vezes pode estar uma coisa habilitada que você nem usa e vai demorar mais o seu render. Para você exportar qualquer animação, essa aqui é uma animação simples que eu fiz numa das aulas, ó. As bolinhas elas caem, então até aqui, a animação está pronta, tá? Ó, certo? E aí, eu vou parar aqui. E aí você verifica qual a resolução que você está tendo. A minha resolução está 1920 por 1080. Se você diminuir aqui, isso aqui, ele vai diminuindo a resolução, né? Por exemplo, aqui está em Full HD. Se eu reduzir 50%, ele vai renderizar mais rápido, mas a qualidade vai piorar, ó, tá? Vai ser a metade disso daqui, certo? Então você tem que observar. Se você quiser uma resolução um pouco menor, 1024 por 1080, né? Ou 1004 por 920, eu acho que é uma proporção que o pessoal tem, né? E aí você vai diminuindo aqui. Eu creio que esse tamanho hoje em dia tá ótimo, tá? Porque as telas geralmente são disso daí. Aqui geralmente eu pedi para vocês colocarem 30 fps, mas alguns estão com muito problema de renderizar, processamento da máquina e tudo, então vou dar uma colher de chá e deixar aqui com 24, tá? E aqui vai iniciar, né? O frame range, que é o quê? Começar no frame 1 e acabar no 250. Bem aqui no output é que você vai colocar onde que você vai salvar o seu vídeo, tá? Ou seja, ó, aqui nesse ícone da impressora. Então você vai selecionar essa pasta e vai colocar aqui, ó, vou colocar no desktop e colocar o nome aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, vídeo teste, tá? E aí eu vou mandar aceitar, ó. O que que acontece? Eu preciso primeiro gravar isso daqui para dizer assim, ó, ele vai salvar lá, tá bom? Então eu sei que ele vai salvar lá. Então o vídeo ele é diferente do rendering, tá? E você precisa fazer isso. Por quê? Você vem aqui no render, ó. Você vai vir aqui no render, ó, e você vai render image. E aqui ele vai dar uma opção de você salvar como. E aí eu posso salvar lá no meu desktop, ó. Certo? Vou deixar assim, um title mesmo. Beleza, tá? Salvou. Só que no vídeo ele não faz isso. Você tem que determinar primeiro, porque o que acontece? Ele vai processando os quadros e ele vai gerando um arquivo e compactando e você numa pasta que você escolheu. Então por isso que você tem que fazer isso, tá? Você pode deixar isso aqui do jeito que tá, não precisa. Às vezes você mexer essa questão de compressão diminui, né, o tempo, né, mas piora a qualidade também. Então assim, eu também não oriento ficar mexendo muito nisso aqui não, tá? Então isso aqui é o básico, certo? Que você tem que saber.
Feito isso, quando você manda ele renderizar um vídeo agora, ó, um render animation, ele vai fazer isso. O que que acontece? Ele vai renderizar quadro a quadro, ó, caindo, tá? E até ele acabar. Aqui em cima vai dar, ó, tem 13, 15 frames já o meu, ó. Isso aqui, gente, essa velocidade depende muito do seu hardware, tá? O que que eu oriento é quando tá fazendo esse processo, você desligar as coisas que ficam com a internet, porque no background do teu computador, hoje em dia, existe muito processamento, tá? E aí isso daí, esse processamento, enquanto ele tá pegando todo o cache de memória e tudo mais da placa de vídeo do seu computador, se tiver, né? Mas principalmente do processador, aí ele vai ficar impactando nisso aqui, ó. E aí vai demorar muito mais o render, dependendo da qualidade da cena que você está fazendo e da animação. Para sair, você tem que apertar ESC, ó. Cancelou, tá? Outro aspecto, você pode vir aqui no Edit, no Preferences, aqui, tá? E eu creio que seja em System, tá aqui, ó. E aí, se o seu computador tiver uma placa de vídeo, né, você tem que vir aqui em esse CUDA, tá? E aí ele vai estar aparecendo aqui, ó. Veja, o meu ele tem, tá? E aí eu vou habilitar ele. Se você tiver aqui None, ele vai estar utilizando somente o processador da sua máquina, tá ok? Esse aqui eu creio que seja para outros tipos de placa de vídeo, tá? Ó, esse aqui, o HIP, é para placa de vídeo AMD, tá? E aqui pode ser as duas, o meu no caso é NVIDIA CUDA, tá? E aí você tem que verificar onde que aparece o seu lá. Se tiver None e você tiver placa de vídeo, então pode ser uma questão também que está demorando seu render porque você colocou a None. Então deixa aqui, ó, tá? Essa é uma opção. A outra opção que eu queria falar é quando você tem aqui 24 frames e você diminui para, sei lá, se você tivesse 30 ou até 60 e diminui, acontece às vezes que o seu render ele vai ser mais lento, tá? E aí você vai ter que mexer nas em outros recursos aqui que também eu não recomendo. Mas no mais seria basicamente isso daqui, as minhas recomendações para você fazer um render mais rápido, tá? Eu acho que, deixa eu ver aqui, ó, e no desktop, por mais que eu tenha parado aquele render lá, ele ele apareceu aqui, ó, tá? Só que ele gerou imagens encadeadas porque eu não acabei ele, ó, tá? Então ele no final ele acabou não concluindo, né? Na verdade, perdão, ó. O que que acontece? Se eu manter esse PNG aqui também, bom, boa observação, ó, ele vai gerar esse tipo de render aqui, ó, frame a frame, tá? E não é, ele vai gerar ó, vídeo, 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 e não é isso que a gente quer, tá? A gente quer um vídeo só. Então você vai ter que vir aqui e mudar para o AVI JPEG, tá? Ou esse aqui que é o mais comum, tá? O FFmpeg. Então eu recomendo inclusive esse daqui, ó. Então ele vai criar essa extensão. Então quando eu for renderizar de novo agora, na animação, ó, ele vai começar a processar esse vídeo, tá? E aí realmente, gente, ele vai demorar um pouco, tá? Há algumas situações também não é para você se assustar. Às vezes ele trava numa tela, tá? E você tem a impressão de que não está acontecendo nada. Mas ele tá, ó. Se você diminuir essa tela do Blender, ó, verifica que ele tá, ó, gerando quadro a quadro, tá? O meu já gerou 57 quadros, ó. Mas se eu for ver lá na animação, ele não tá nem se mexendo, ó. Então isso também é uma coisa que ocorre agora que ele está começando a se mexer, tá? Então, às vezes acontece esse tipo de circunstância também, que varia muito de hardware de computador, tá? Então, ó, vou dar uma parada aqui.
Apertei S que tá para parar. Eu vou lá na pasta. E aí verificar. Vou atualizar aqui. Olha aí, ó. Ele já criou um vídeo aqui de 25 frames, ó. Tá? Ou seja, um segundo. Se eu for clicar aqui para mostrar para vocês. Ele é 1, 2, 3, ó. Ele foi o que ele conseguiu fazer, ó. Tá? Então, na hora que você para, é a hora que ele conclui o render. Tá legal? Então era isso.